Comecemos pelo início. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Essas são as primeiras palavras de um livro chamado No Princípio. Em hebraico, usavam as primeiras palavras do texto para chamar o livro. Nós chamamos de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Séculos depois, um dos amigos muito próximos, íntimos de Jesus, um dos seus biógrafos, começa uma das biografias de Jesus escrevendo: no princípio era o Verbo, era o Logos, era a palavra. De alguma forma, em Gênesis, Deus está criando, e agora, através de Jesus, Deus está recriando. A mesma palavra pela qual Deus cria em Gênesis todas as coisas, é a mesma palavra através de quem Deus recria todas as coisas em Jesus. E João ainda disse: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Um dos mais brilhantes cientistas do século passado e do início deste século foi Stephen Hawking, e ele disse que um dos grandes objetivos da ciência é encontrar aquela grande teoria que conecta todas as coisas e explica o universo. João fala para nós: essa teoria tem um nome, e o seu nome é Jesus. E não só cria todas as coisas, mas recria todas as coisas. Mas João chega a dizer no versículo 14 do seu primeiro capítulo: aquele que é a palavra tornou-se carne, ser humano, e viveu entre nós. Se você pudesse conhecer pessoalmente qualquer ser humano da história, incluindo alguém que esteja vivo hoje, quem você gostaria de conhecer? Responde para a pessoa que está do seu lado, por gentileza. Um autor, um jogador, cantor, artista. Agora imagina que essa pessoa viesse para o Mobiliza e alguém te chamasse: olha só, essa pessoa está aqui, está disposta a tomar um Guaraná com você, e ela tem 20 minutinhos para sentar com você. O que você acha que você sentiria? Você e ela, 20 minutos, cara a cara. Agora, quanto mais podemos imaginar tomar esse Guaraná com o Criador de todas as coisas, o único Deus que existe desde sempre e para sempre, e o seu nome é Jesus. E João fala: ele se fez um ser humano. Eu lembro, anos atrás, eu e minha família moramos no México. Eu morei quase toda a minha adolescência no México. Eu lembro que com o pessoal do colégio tivemos uma excursão para uma feira para estudantes, que tinha que ver com a França, uma relação do México e a França. E naquela feira veio o Jacques Chirac, que naquela época era o presidente francês. E nos disseram de repente que o presidente passaria por ali. E eu lembro que fizeram filas e algumas barreiras, porque o presidente iria passar e a gente ia poder cumprimentar o presidente. E eu vou confessar algo para vocês, que eu fiquei pertinho para ser um dos primeiros a estender a mão e cumprimentar o presidente da França. Fiz isso e daqui a pouco eu e meu amigo corremos uns 15 metros para frente, passamos a fila, e quando ele passou por ali, cumprimentei de novo o Jacques Chirac. E daqui a pouco corremos mais para frente e fizemos a mesma. 4 vezes eu cumprimentei aquele homem.
coisa de adolescente para poder dizer que tinha cumprimentado o presidente 4 vezes. Mas João está nos dizendo que o Deus do universo se fez homem e estendeu a mão para seres humanos. E dessa maneira ele estava nos dizendo que a nossa humanidade é muito importante. Deus se fez ser humano, celebrando o que ele um dia tinha criado quando viu e afirmou: isso é bom. A matéria é boa. E eu me faço ser humano e celebro a arte, os esportes, celebro esse mundo físico que eu mesmo criei, foi afetado pelo pecado, mas eu estou recriando. E Deus se faz ser humano para que você e eu pudéssemos ser todo o ser humano que Deus quer que nós sejamos. E com essa encarnação, esse Jesus também se identifica com você e comigo. Deus se fez ser humano e Ele sabe absolutamente tudo o que eu e você sentimos. Eu cheguei hoje de manhã da Espanha, onde com a minha família somos missionários, como muitos já sabem. E logo que eu cheguei, tinha um WhatsApp de uma amiga nossa, ela é parte da nossa igreja, queria trocar uma ideia comigo, e eu liguei para ela, e ela me dizia do relacionamento dela com o namorado e algumas tentações sexuais que eles estão vivendo no seu namoro, e eles queriam orações e alguns conselhos para lidar com essa situação. E no meio dessa conversa foi tão importante a gente relembrar que o Deus que nós servimos e cremos se fez ser humano, e Ele sabe absolutamente tudo que eu e você possamos viver em qualquer área das nossas vidas, qualquer classe de tentação Ele experimentou, não caiu nelas, mas Ele sabe o que é chorar, o que é ser traído, o que é ter amigos que abandonam, ter uma família que rejeita. Deus conhece e se identifica com você e comigo. E nessa encarnação, Jesus também se torna o perfeito substituto. Deus nos ama e nos criou para uma relação perfeita com Ele. Nós demos as costas para Deus desde os primeiros seres humanos. Deus seria justo em nos permitir estar eternamente longe dEle, porque Deus é santo. Mas Deus nos ama, porque Deus é amor. E Deus não pode olhar para você, ou para mim, ou para a humanidade, ou para a sua criação e não amar. Deus é amor. E o que Deus faz? Temos o grande dilema divino. Ele é justo e deve castigar-nos para sempre, mas Ele nos ama e quer estar com a gente para sempre. Então Ele mesmo nos substitui, e Deus se faz ser humano, e Ele pode nos substituir, levando sobre si todos os pecados de todos os seres humanos, de toda a história, a tal ponto que naquele momento da cruz, Jesus exclama algo tão misterioso: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que você me desamparou? Como é possível que o Pai desamparou o Filho, se Deus é só um? Porque naquele momento Jesus levava sobre si os teus pecados e os meus pecados passados, presentes e futuros. E esse homem perfeito, ser humano perfeito, encarnado, nas palavras de João, morre no teu lugar e no meu lugar, e Ele ressuscita, e hoje é o Salvador de toda a humanidade. E por isso Pedro poderia afirmar em Atos: não há salvação em nenhum outro senão em Jesus. Quem disse: eu sou o caminho e a vida. E nessa substituição e nessa encarnação, Jesus nos leva à adoração, a reconhecer que Ele é Deus com a gente, Emanuel, Deus conosco. E mais importante, pessoal, do que perguntar, isso é importante, mas mais importante do que nos perguntar o que faria Jesus, é lembrar e confiar no que Ele já fez. O que Jesus fez por mim e por você marcou toda a diferença na história, em quem você é, em quem eu sou, em quem este mundo é e para onde nós vamos. A cruz de Jesus é o centro, é o clímax dessa história, a encarnação do próprio Deus. Por isso João expressava: Ele se fez homem, habitou entre nós, que é a mesma palavra utilizada na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, para falar do tabernáculo. Deus habitando entre os seres humanos. E é isso que agora Ele faz na pessoa de Jesus.
e nos faz justos pelo que Ele fez, levando o nosso pecado e trazendo para nós a sua justiça. E você e eu não temos que fazer nada mais para sermos aceitos por Deus. Ele já nos amou e Ele já nos aceitou. E é tão impressionante essa introdução de João, que agora esse autor começa a nos descrever como os primeiros discípulos, seguidores de Jesus, são chamados pelo próprio Jesus encarnado a seguir. E uma e outra vez ele vai utilizar a expressão: vem e vê. Eu queria convidá-los a navegar comigo nessas águas nas próximas 2 horas que eu tenho, um pouquinho menos, e ver de que forma Deus fala com você e comigo através dos primeiros chamados que Ele faz aos seus jovens discípulos a virem e verem quem Ele é, graças ao fato de que primeiro Deus veio, e porque Deus veio, agora Ele nos diz: venha. Vocês estão acordados? Galera, é um prazer enorme estar com vocês de novo no Mobiliza. Muito obrigado, pessoal, toda a equipe da organização, e cada um de vocês, se encontrar tanta gente que nós amamos tanto e conhecer a outros, é um prazer enorme. A Ana, a minha esposa, e nossos 4 filhinhos, mando um grande abraço para vocês desde Granada, sul da Espanha, onde nós moramos. Inclusive eles mandaram um pequeno vídeo. Desculpa, nosso filho Mateu falou Mobiliza de Brasil em vez de Mobiliza Brasil, e eles deixaram um pequeno oi em espanhol para vocês. Querem ver? Por favor, Kleber. Dá para pôr mais 5 vezes, por favor? Brincadeira. Esse cara é fera. E como eu dizia, é um enorme prazer, pessoal, estar com vocês hoje e amanhã. E vai ser super legal a gente ter a oportunidade de conversar nesses intervalos que temos também. Agora eu queria ler para vocês como continua a narrativa. Eu estava descrevendo João capítulo 1. Essa biografia de Jesus nós chamamos de evangelho, porque são mais do que biografias. E João continua descrevendo, depois dessa encarnação impressionante de Jesus, como Deus levanta um homem chamado João, outro João Batista, o primo de Jesus, para ser alguém que apontava para Jesus, uma voz no deserto, citando uma profecia de Isaías. Me acompanha, por favor, na leitura. Eu sei que a galera pode estar cansada. Eu mesmo estou no fuso horário, para mim são 4 horas mais tarde, 1, 2 da madrugada. Então, se de repente eu dormir enquanto eu estou falando, por favor, peço a compreensão de vocês. Mas para fazer isso aqui um pouquinho mais dinâmico, vamos fazer o seguinte: cada vez que eu leia a palavra ver ou venham, alguma forma verbal de ver, eu vou pedir para vocês aplaudirem uma vez, beleza? Vamos treinar? Vem! Uma vez, tá? Venham! Legal! Vem! Muito bem. E cada vez que nós lermos algo de Deus, ou Jesus, ou Senhor, vamos assobiar. Legal? Quem não souber assobiar, se nos dá licença, podia sair, tem 2 portas lá atrás para nós poder. Brincadeira, amanhã tem um seminário sobre como assobiar. Não, vamos lá, vamos treinar? Forte. Senhor. Legal. Vem. Aqui aparece os que tem dislexia também. Senhor. Vem. Senhor. Vem. Maravilha. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 35. Depois dessa introdução maravilhosa sobre quem é Jesus, Deus. Legal, desculpa, mas na hora da leitura só, tá bom? Mas essa empolgação valeu. Ele fala que esse Deus Criador se fez ser humano. E agora ele chama os seus primeiros discípulos
E alguns deles eram discípulos de João Batista. Versículo 35 do primeiro capítulo de João diz que no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus... qual parte da instrução não foi clara? Eu nem fiz nada. Quando viu Jesus... Tá, a gente vai assoviar com Jesus, tá? E nós vamos aplaudir com o verbo ver. Tá bom? Beleza, vamos lá, gente. Quando viu Jesus, passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E antes de continuar aqui, só algo tão importante que a gente já pode aplicar nas nossas vidas. João Batista era um homem respeitado, conhecido, com influência, porque Deus estava usando ele de maneira extraordinária. Quando ele vê o seu primo, Jesus, ele afirma para os seus discípulos: olhem lá, ele é o Cordeiro de Deus, uma referência para o povo judeu do Cordeiro que Deus usava como substituto, como representante do povo e do pecado, através de um sacrifício do perdão dos pecados, beleza? Então João está usando um símbolo forte para os judeus para dizer: ele é o Salvador, ele é o Messias que nós estamos esperando. Na cultura entre os judeus havia uma expectativa que Deus enviaria o Salvador, o Messias, em qualquer momento. E ele então está reconhecendo o que Deus está fazendo e diz: olha para lá. E ele aponta para Jesus. E que maneira impressionante de exercer o seu trabalho e viver a sua vida, apontando para alguém, para Jesus. Apesar de tantos que estavam olhando para ele, João Batista aponta para Jesus. E ele nos lembra que, pessoal, essa é a nossa grande vocação na vida. Essa é a nossa grande vocação como juventude. Essa é a nossa grande vocação como rede de igrejas, como denominação. Essa é a nossa grande vocação como igreja, com I maiúscula: apontar para Jesus. O nosso filho mais velho, Mateus, tem 7 anos e ele tem que aprender agora os planetas do sistema solar. Ele estava inclusive tendo uma provinha no colégio sobre isso. E é interessante que ele está aprendendo que eu e você já sabemos que o centro do nosso sistema solar é o Sol. E os outros planetas, inclusive a Lua, estão ao redor desse centro. E nenhum deles está emitindo a energia ou a luz que o Sol emite. E é tão frequente, não é verdade? Porque parece ser a natureza humana que eu e você queremos ser esse Sol. E inclusive as redes sociais estão ajudando a gente a celebrar essa inclinação pecaminosa e nos dá a oportunidade a todos de por alguns momentos ser uma celebridade. E eu sou tão Sol que eu preciso que o mundo saiba que hoje às 3 da tarde eu comi um pedaço de bolo de chocolate na casa da minha tia que mora em Valinhos, porque eu sou tão importante que o mundo precisa saber disso, né? Eu sou tão importante que quando você entrar na minha página no Instagram, você precisa ver um montão de selfies, porque o meu rosto é um sol, e o mundo precisa conhecer o meu rosto, o mundo precisa conhecer a minha igreja, o mundo precisa conhecer a minha marca, o mundo precisa conhecer o meu ministério, o mundo precisa conhecer o meu trabalho, o mundo precisa conhecer. E João Batista nos lembra que não, você e eu somos luas que refletem a luz de um sol, que é o centro de todo o sistema. E nem eu, nem você, nem nossas igrejas, nem nossa juventude, nem nossa denominação, nem ninguém é o centro. Jesus é o centro. E tudo que nós fazemos e somos é para apontar para esse centro. A única fonte de luz verdadeira é Jesus. O que teria que mudar na sua vida e na minha? Na tua segunda, na tua terça, na tua forma de encarar a universidade, o teu trabalho, os teus relacionamentos, a tua liderança, o teu ministério. Se como João Batista quisermos ser pessoas que apontam sempre para Ele e para Ele, reconhecendo que só existe um sol. E depois de fazer isso,
É tão interessante que o texto continua nos dizendo. O pessoal atrás está acordado? Versículo 37. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Valeu, a galera está acordada. Voltando-se, vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Vocês viram o que aconteceu aqui? João tinha discípulos. Ele aponta para Jesus. 2 dos discípulos de Jesus ouvem o que João acaba de fazer e começam a seguir a Jesus. E Jesus faz uma pergunta para esses 2 discípulos. É muito interessante, pessoal, que as biografias de Jesus na Bíblia, as 4 que nós temos, os evangelhos, registram mais ou menos 300 perguntas de Jesus. É incrível como eu e você gostamos de dar respostas, e Deus faz perguntas. Perguntaram 183 perguntas para Jesus, e ele só respondeu diretamente a 3 dessas 183 perguntas. E desde o início do seu relacionamento com a humanidade, Deus faz perguntas, e Ele leva as mulheres e homens, os seres humanos, a pensar através das suas perguntas, como foi no início com o próprio Adão, quando Deus, sabendo onde estava Adão, depois que Adão deu as costas para Deus e estava nu, Deus pergunta a Adão: onde você está? Se Deus estava vendo Adão, por que ele perguntou onde ele estava? Porque a pergunta de Deus convida o ser humano à reflexão. E Jesus aqui faz uma pergunta super interessante para os discípulos. Eles começam a seguir Jesus, e Jesus vira para eles e fala: o que vocês querem? E eu queria transmitir essa pergunta para você essa noite. Talvez alguns dos que estamos aqui, é a primeira vez que você participa de alguma coisa assim. De repente você está se conectando a alguma igreja, você está explorando a fé, você está fazendo perguntas. Fantástico que você esteja aqui. Talvez alguns estiveram anos conectados a alguma igreja, mas aconteceu alguma situação e você estava desconectado, você estava longe. E por alguma razão, de repente, porque você gosta de uma menina ou um menino que veio aqui, porque teus pais te pressionaram, porque alguém pagou para você, você acabou aqui. Talvez alguns estão vivendo um momento extraordinário no seu relacionamento com Deus, e você quer mais e mais de Deus, e você veio para o Mobiliza querendo ver, querendo conhecer mais. Talvez aqui alguns faz 50 anos que tem um relacionamento pessoal com Jesus, alguns faz um mês ou um ano. Não importa onde nós estamos, eu queria transmitir essa pergunta de Jesus para você e para mim essa noite. E que você se imaginasse tomando um café com Jesus e lendo um livro do pastor Eliseu. O que você quer? Poderia também ser traduzida essa pergunta como: o que você está buscando? Olha nos olhos de Jesus agora. E se ele te perguntasse isso, o que você responderia? O que você está buscando nesse momento? O que você quer? Tá, mas deixa eu ir um pouco mais profundo. E deixa eu te convidar a permitir que Jesus fizesse hoje também uma pequena operação, ou grande, dentro da nossa alma, e ele te dissesse: o que você quer na vida? O que você está buscando? O que nós responderíamos? E é tão interessante que depois de fazer essa pergunta, versículo 37, os 2 discípulos que eram de João, agora estão seguindo a Jesus, respondem: Rabi, que significa mestre. Valeu, vale também, muito bem. Onde estás hospedado? Veja só, Jesus faz uma pergunta: o que vocês querem? E eles respondem com outra pergunta: onde você está hospedado? Respondeu Jesus: venham. Legal. Venham e verão.
Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. Muito bem, vocês estão comigo? Dois desses discípulos, agora a gente sabe que um deles se chamava André, irmão de Simão Pedro. Jesus pergunta: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? E eles respondem com uma pergunta: mestre, aonde você está hospedado? Não é que eles estavam interessados em saber o endereço onde Jesus estava morando, ou o hotel no qual Jesus estava se hospedando. A pergunta deles reflete o que eles estavam realmente buscando. Era 4 horas da tarde, nos diz João, e naquele contexto significava que era muito tarde para eles irem ter um tempinho com Jesus e voltarem. O que estava acontecendo, portanto, é que eles estavam se autoconvidando a dizer: Jesus, podemos passar um tempo com você? E Jesus diz: venham e vejam. Venham e vejam. Agora vamos parar com isso. Quando eu ler o texto a gente pode voltar. Mas olha só, Jesus está convidando esses dois discípulos a conhecerem Ele melhor. E eles passam a tarde e a noite juntos. E eles estão conversando com Jesus, dialogando com Jesus, conhecendo Jesus, fazendo perguntas para Jesus, porque Jesus convida eles a virem, a verem aonde Ele estava e quem Ele era. Isso é tão interessante que o primeiro, daqui eu quero destacar, pessoal, 4 pessoas que Jesus chama neste momento. O primeiro deles, acabo de citar, foi André. E é interessante que João fala: André, irmão de Pedro. André foi um dos dois que esteve conhecendo onde Jesus estava hospedado, respondendo ao convite de Jesus: venha, 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 venha ver onde eu estou hospedado, e passam esse tempo com Jesus. Só que João nos diz que ele era irmão de Pedro. E é muito interessante a maneira como João fala de André. Antes de citar o nome, inclusive, não fala quem era, e depois fala André, irmão de Pedro. É como se a identidade de André estivesse relacionada diretamente com o seu irmão, quase como se o seu irmão fosse uma sombra na vida de André, e André não pudesse ser entendido sem o seu relacionamento com o seu irmão. Eu fiquei pensando, não é verdade quantas vezes eu e você construímos a nossa identidade tão forte sobre alguma coisa que nos descreve, e sem essa alguma coisa a gente se sente nu, com uma identidade que não se sustenta. Pode ser que você é filho de tal pessoa, filho do pastor tal. Aquele fulano, o cara é um cantor. Ou aquele que tem um mestrado em. Aquela que trabalha em. E o que Jesus está fazendo com o André é dando a oportunidade de André conhecer a Jesus como realmente Ele é, e permitir que a identidade de André fosse construída em quem Jesus era. O que poderia acontecer se a gente permitisse que esse Jesus também é nosso? Aqueles que nos identificamos com André, reconhecendo que a nossa própria identidade está construída de uma maneira exagerada em alguns outros elementos que podem passar nessa vida, e a gente se sente alguns dias melhor que outros, outros dias pior que outros, ou dependentes daquele joias que a gente possa receber, ou comentários que a gente possa receber, ou aplausos que a gente possa receber nas redes sociais de amigos, de amigas, porque a gente está construindo algo sobre outra pessoa, ou colocando a nossa identidade nas mãos de outros. E Jesus hoje, para aqueles que somos como André, nos diz: venha e veja. E é interessante que depois desse encontro tão profundo com Jesus, André se convence que Jesus era realmente o Filho de Deus. E a Bíblia continua dizendo que o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para Pedro, para ele, e disse:
Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. E o segundo discípulo a quem Jesus chama depois de André, e o outro que nós não sabemos o nome, então o segundo que a gente tem o nome é o próprio Pedro. E Jesus olha para Pedro e diz: o teu nome é Cefas, mas eu vou mudar o teu nome, e você será chamado de Pedro, que quer dizer rocha. Ele olha para Pedro e é capaz de ver o que ninguém mais vê. Ele olha através do que todos veem e ele vê o coração e a mente. E quem é Pedro diante de Deus? Um ser humano amado por Deus, criado por Deus, e diz: eu coloquei em você um potencial, e eu através de você vou fazer coisas que você nem sonha e extraordinárias, e o teu nome portanto será Pedro, será rocha. Eu vejo o que você ainda não vê na sua vida. E ele toca a identidade de Pedro e chama Pedro a vir também a segui-lo. E esse homem que tinha sérios problemas na sua personalidade, no seu domínio próprio, é abraçado por Jesus como ele é, e ao mesmo tempo é afirmado por Jesus dizendo: eu vou transformar quem você é. E talvez alguns nos parecemos a André, mas alguns outros nos parecemos a Pedro. O que a gente está precisando na nossa vida é ouvir a voz de um Deus que nos ama, que nos afirma e nos diz: você não é quem outros dizem que você é, e você não é quem você diz que você é, você é quem eu digo que você é, e eu vou te usar, e eu vou te dar uma nova identidade pelo que eu fiz por você. E em terceiro lugar, e vamos avançando, depois de encontrar a Pedro, versículo 43 diz que no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe, terceiro nome de discípulo que nós ficamos sabendo neste capítulo, que Jesus chama Filipe, e disse-lhe: siga-me. E olha só que interessante, André foi atrás de Jesus, André apresentou Jesus para Pedro. E agora Jesus, viajando, encontra com um cara, um jovem chamado Filipe, e faz o que era contra a cultura. Os mestres daquela época permitiam que os discípulos procurassem eles e chamassem eles. O que Jesus faz com Filipe é o contrário. Jesus chama Filipe para ser um discípulo seu. Filipe aparece pouco depois na Bíblia. É possível que era um homem tímido, e ele precisou que Jesus se aproximasse dele e dissesse: Filipe, me segue. E é tão interessante, pessoal, ir percebendo como Jesus faz o mesmo convite para todos: vem e veja, vem e veja, vem e veja, mas ele se relaciona com cada um de uma maneira distinta. André precisava que Deus trocasse na sua identidade e não permitisse que Pedro fosse apenas a sombra de quem ele era, ou o seu trabalho, ou a sua profissão, ou o que a mãe diz sobre ele, ou o que os amigos dizem para eles, ou o que as redes sociais não. Você é quem eu digo que você é. Vem e veja, e passa tempo comigo, venha ver onde eu estou hospedado, vamos tomar algo juntos, vamos conversar. Depois Jesus encontra Pedro, que precisava ser transformado, e precisava que alguém olhasse para ele, o seu próprio Criador, e falasse: você vai ser o que você somente e sozinho não poderia ser. Eu vou transformar o teu nome, a tua identidade, a tua vocação, o teu futuro, pelo meu poder. Mesmo convite, vem e veja. Agora, em terceiro lugar, um Filipe tímido precisa que Deus se aproxime e fale para ele: você não estava me buscando, mas eu estava te buscando. Você não estava lendo sobre mim, talvez você não estava pensando em mim, mas eu estava pensando em você, e eu te chamo, vem e veja. Eu estou convencido que nessa noite mesmo, pode ser que alguns de nós nos identifiquemos com Filipe. Você vê muita gente cantando, se quebrantando, e você olha e fala: sinceramente, eu não me sinto dessa maneira. Se eu pudesse, eu nem estaria aqui. E no meu próprio grupo de adolescentes ou de jovens, eu me sinto como um peixe fora da água. Talvez hoje mesmo, e durante esses dias, Jesus está falando com você, e você vai escutar uma voz profunda no teu coração dizendo: vem e veja. Ao André, ao Pedro, ao Filipe. E Jesus não está dizendo: vem e veja esta igreja, vem
pregador, vem e veja esse cantor, ou vem e veja esse grupo. Jesus está dizendo algo muito profundo, pessoal. Estamos começando o Mobiliza Brasil 2019, voltando à essência da essência da essência. E é o convite de Deus que nos diz: vem e veja. Veja o quê? Jesus. Vem e vê Jesus. Essa pessoa divina. A verdade não é um grupo de argumentos ou de ideologias. A verdade é uma pessoa que abraçamos. E para terminar, Filipe, como André, versículo 44, e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava ainda debaixo de uma figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está caindo um pouco aí a empolgação, o assovio, o aplauso, mas tudo bem, vocês estão comigo. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo dessa figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E galera, para terminar, terceiro discípulo chamado pelo nome aqui, foram 5, mas pelo quarto que temos o nome, é um chamado Natanael. E é muito interessante que quando Filipe se encontra com Jesus, ele faz a mesma coisa que André fez com Pedro. Ele fala para Natanael: encontramos o Messias, aquele que a lei, o Antigo Testamento falou dele, nós encontramos. Ele realmente é, porque nós já vimos esse Jesus, nós o vimos, nós sabemos quem ele é, nós vimos esse Jesus. E Natanael responde: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? É uma cidade pequena. Mas não só isso, as profecias sobre o Messias nunca falaram de Nazaré. A perspectiva dos judeus, o Messias não podia vir de Nazaré. E a resposta de Filipe é brilhante. Ele fala: venha, veja. Eu também não entendo. Ele está nos ensinando como a gente deveria se relacionar com aqueles que questionam, que perguntam, que duvidam, que não creem. E Filipe não diz: como você não acredita em Jesus? Como você ousa questionar? Eu também não entendo. Vem e veja. Eu posso entrar em alguma discussão, mas vem e veja. Vem e veja você mesmo. Vem e veja com as suas dúvidas. Vem com suas crises. Vem com seus medos. Vem com seus argumentos. Vem com a sua ciência. Vem com a sua inteligência. Vem com os seus vícios. Vem com a sua sexualidade quebrada. Vem com o seu pecado. Vem com os seus relacionamentos tóxicos. Vem como você é. Venha a Jesus. Venha e veja. Não é mude isso e depois venha até Ele. Não é, vem como você é. Conheça esse Jesus. Veja esse Jesus. Tenha comunhão com esse Jesus. E Natanael é surpreendido de uma forma que os outros não foram. Porque Jesus disse: Natanael, te vi debaixo de uma figueira. Muitos estudiosos da lei estudavam a lei judaica sentados numa figueira. Natanael, portanto, era um homem que estudava muito.
certamente fazia isso sozinho. Então quando Jesus fala, como é que você me viu naquela figueira? Isso é sobrenatural, você realmente é o Filho de Deus. Veja que Jesus dá uma palavra sobrenatural para Natanael. Aquele homem precisava de um toque sobrenatural, o que Pedro não precisou, nem André, e com Filipe foi diferente. Vocês estão vendo como com cada um Jesus faz o mesmo convite, mas tem diferentes abordagens, porque a fé não cabe numa caixa, Deus não cabe numa equação, nem numa ideologia, nem em nenhuma filosofia, nem em nenhuma teologia, nem em nenhuma música, nem em nenhuma igreja, nem em nenhuma denominação. Deus é Deus, completamente soberano, desde sempre para sempre. Mas o convite é o mesmo para você, Daniel, para você, Fernanda, para você, Maria. Seja que você precisa, como André, ter uma identidade restaurada, seja que você precisa ser como Pedro, receber uma palavra de afirmação, de propósito, de sentido, seja que você seja alguém como Filipe, que está apático, passivo, e Deus vai falar com você diretamente, ou seja você como Natanael, super inteligente, que está explorando, fazendo perguntas, mas Deus vai vir de uma forma sobrenatural te encontrar. Cada um estamos em um lugar distinto, mas a todos Jesus nos faz o mesmo convite: vem, vem e veja, vem e explore, venha e me conheça, venha e passe horas comigo. Talvez eu vou te encontrar na próxima música, assim, mas talvez eu vou te encontrar ao longo de semanas e meses, através daquela leitura, através daquele grupo. Eu vou te encontrar talvez através de um sonho, de uma conversa. Antes de ontem, em Granada, eu estive em um dos lugares favoritos para mim, fora da cidade, onde tem muitas oliveiras. É um dos meus lugares prediletos para orar e pensar. E eu estava sentindo que eu estava precisando estar sozinho, consciente da presença de Deus, porque a gente não entra na presença de Deus, a gente só fica consciente da presença de Deus que já está em nós, pelo Espírito Santo. E alguma coisa dentro de mim me dizia: não vou falar quase nada com Deus, eu quero só estar com Deus, consciente, porque Ele já está comigo. Isso nos acontece, às vezes nossos filhos pequenos vêm para a nossa cama de manhã, coisa mais gostosa é estar abraçado com meus filhos, mesmo que eles estão dormindo, não precisamos falar nada, mas estar com. Eu fiquei, não sei, 1h30, 2 horas andando por aquelas oliveiras, assim. Deus me encontrou de uma maneira tão especial. Parece que eu levei uns 2 dias, aquele ar, aquela atmosfera, e eu creio, era um pouco do que Deus queria que eu tratasse de comunicar aqui. Esse convite do vem e vê, esse convite de que são preciosas as horas da presença de Jesus. E eu quero que você olhe para os meus olhos, sabendo que Deus está te olhando, o que Ele está te dizendo é: venha e veja. O que? A Jesus. A Jesus. Seja o André, o Filipe, o Pedro, o Natanael, vem e veja. E deixa esse Jesus te surpreender como Ele surpreendeu Natanael. E deixe Jesus fazer o que só Ele pode fazer. O que você quer? O que você está buscando? Nos perguntou Jesus. Vem. Vem. Vem e me veja. Aqui no teu quarto, na segunda, na terça, na quarta. Vem e veja. Vem. Vem e veja. Quanto mistério, Senhor, quanta graça, quanta bondade. Deus, Criador, se fez homem e morou entre nós, cheio de graça e glória. E disse para Pedro, e para Filipe, e para Natanael, e para André, e para centenas e milhares e milhões: venham e vejam.
olha para mim e veja. Veja onde eu estou hospedado, passa tempo comigo. Eu já estou em ti através do Espírito Santo, porque eu morri e ressuscitei no teu lugar. Mas vem e conhece que não há nada melhor que ser amigo de Deus. Vem como você está, porque eu te chamo, e te surpreendo, e te transformo. Te adoramos por essa realidade, Senhor. O Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou, está vivo e reinando. E oramos que nessa noite, alguns pela primeira vez possam ver, Senhor, possam agora mesmo confessar seus pecados e confiar que Jesus é o Salvador, quem veio, morreu e ressuscitou, está vivo, entregando agora mesmo as suas vidas a Jesus. E outros que já somos discípulos de Jesus, ouvimos novamente o teu chamado, o teu convite. Aonde quer que estejamos, como quer que estejamos, o convite é o mesmo: vem.